olá a todos os ouvintes da Rádio Band News aqui em Manaus. A gente começa agora uma entrevista. A gente está, nesse momento, com um humorista renomadíssimo nacionalmente, em reapresentação de um projeto que rendeu bastante antes da pandemia. O irreverente comediante Maurício Meirelles, meu xará, traz seu Webbullying para Manaus, essa apresentação que vai ocorrer aqui na capital amazonense amanhã, nesta sexta-feira. A participação dos jovens é o ponto alto nesses shows. E sobre isso, você fala agora com a gente, Maurício. Conta pra gente um pouco sobre o que você traz aqui para os manauaras e muito obrigado por nos atender. Primeiramente, obrigado vocês. Eu fiquei muito feliz, assim, com renomadíssimo. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para Manaus, eu era apenas o comediante que vai surgir aí. Eu ganhei um renomadíssimo aí por conta do meu xará Maurício, obviamente jogando pro lado do nome. Mas eu tô vindo agora, já acho que é a quinta vez, se eu não me engano, que eu faço show em Manaus. Eu acho que é uma das top 5 cidades do Brasil que eu escolho para fazer o show, porque o público de Manaus é um público muito bom, muito, digamos, inteirado das coisas, conectado com tudo que está acontecendo. É um público que eu gosto muito de falar. A gente está fazendo essa volta do Webbullying, né? Era um projeto que eu tinha parado para fazer outros projetos, mas como deu 10 anos, a gente escolheu algumas cidades-chave para viajar e Manaus foi escolhida. E agora a gente vai fazer com o pessoal da geração Z, ou seja, os jovens que cancelam a gente. Essa turma de 25 anos para baixo, que adora apontar o dedo e falar o que está errado na sociedade. Agora eu estou cancelando eles. Então, se você é jovem de 25 anos para baixo, vai ser cancelado ao vivo no meu show. Ou se você é mais velho, vá se divertir, porque alguém vai cancelar eles. É basicamente essa a premissa do show que vai acontecer sexta-feira agora. A gente sabe, Maurício, que o simples ele sempre funciona, né? Por isso que tanto tempo que o seu show deu muito sucesso e você sabe que busca sempre alternativas para continuar fazendo muito sucesso, buscando fazer de novo com que essa geração apareça um pouquinho mais também. Conta mais um pouquinho desse retorno do Webbullying e principalmente para essa geração aqui no Amazonas. Cara, o Webbullying ele volta porque ele faz 10 anos que eu comecei, né? Exatamente há 10 anos atrás eu comecei esse projeto sem nenhuma pretensão de alguma coisa, mas ele ganhou os holofotes. Ele foi para o Pânico, né? Passava todo domingo. Na TV. E aí, o Pânico na TV, eu comecei a fazer... Pânico na Band, na época, né? Que eu fui pra Band. Então, assim, ele ficou muito maior do que eu imaginava. Então, eu ia para cidades, fazia 3 sessões, 4 sessões. E chegou um momento que eu dei uma cansada do formato, porque eu queria ir para outros lugares. E eu fiquei muito feliz nisso, porque eu consegui renovar um outro público, né? Eu fui criei o Achismos, que é um projeto que é tipo um podcast de humor, resolvi fazer textos mais focados na minha geração, e aí eu fui para a Netflix, a gente fez um especial de comédia muito legal. Chegou esse ano, cara, a gente falou, cara, tá fazendo 10 anos, e como eu tava fazendo um formato que tava, de alguma maneira, brincando com essa geração Z, essa geração do Twitter, essa geração que cancela todo mundo, eu falei, cara, se a gente não faz esse Webbullying com essa geração? E é curioso, porque o meu show tá lotado dessa geração. Então eu me sinto numa churrascaria falando com veganos. Eu achei muito interessante, porque esse show é para bater nessa turma e essa turma tá indo para consumir e dar risada deles próprios. O que é muito interessante, porque uma das premissas que eu tinha era que essa geração não tá afim de dar risada deles mesmo. E eu quebro a minha cara e vejo que é uma geração muito legal, assim, é uma geração muito afim de dar risada, uma geração que tá cada vez mais perdida e quando você está perdido, quando você está numa situação delicada, a comédia é o melhor refúgio, né? Então, estamos todo mundo junto aí na mesma situação. Maurício, eu queria perguntar, você disse no início da entrevista que veio há um tempo atrás aqui em Manaus, né? Fez até essa brincadeira do renomadíssimo, mas quantas vezes você veio aqui em Manaus? Existe algum tipo de seleção para vir aqui para a região norte? É algum tipo de demanda? Como é que acontece essa escolha? E qual é o que chama mais atenção de você aqui em Manaus? Já teve algum tipo de inspiração a respeito da região? Cara, eu particularmente gosto muito. Eu acho que existe muito achismo sobre Manaus, né? Acho que só quem sai da região sudeste e vai para aí quebra todos os preconceitos de achismos que pode ter. Eu acho Manaus sem sacanagem. Eu acho que é um top 5 mesmo, assim, de cidade desenvolvida, de público conectado, igual eu falei.
Eu tenho muito apreço à região norte, tanto que eu gravei o meu penúltimo especial de comédia, eu gravei no Acre. Eu fiz um live at Acre, que eu gravei lá na região. Eu acho que o que acaba atrapalhando é a coisa mesmo da acessibilidade, às vezes, assim, de voo, é muito distante, né? Mas a gente é conectado pra caramba, né, hoje em dia. O meu público de Manaus, ele tá bem grande nas minhas redes sociais, ele comunica, ele conecta. Então, eu acho que tirando só o fato de você pegar um voo que às vezes para em Brasília e acaba atrapalhando tudo, quando você pega esse voo direto que a gente tem São Paulo, Manaus, é uma delícia ir para aí. Agora, respondendo a sua pergunta, assim, cara, eu acho que o que mais me chama atenção é a quantidade de riqueza cultural que vocês têm. E não é riqueza cultural do boi bumbá, não é isso, é riqueza de diversidade, de entendimento que vocês têm sobre cinema, sobre música, sobre várias coisas. Eu acho que poucas pessoas entendem isso, consideram Manaus assim, é a Amazônia. E não é. Tem muito mais do que simplesmente a Amazônia. Eu até fiz um achismos com um comediante de vocês, para entrevistar ele, para contar as histórias e tal. Cara, é muito rico e é um público muito afim de dar risada, de sair de casa, e tem muita coisa bizarra que acontece aí. Por exemplo, até aquele documentário que foi baseado praticamente todo aí, né? Que foi o do... Caramba, qual é o nome do cara? Esqueci, o Wallace, né? Wallace Souza, Bandidos na TV. Bandidos na TV, cara. Então, assim, a última vez que eu fui para aí, o Bandidos na TV estava bombando. Então, a gente levou o cara que era o cara do sapato azul para fazer a entrevista. Então, tem muita coisa que faz barulho. Então, em Manaus também, deixa eu falar uma coisa que é importante. Manaus foi quando eu fui com a minha esposa e a gente nadou com um boto. E, coincidentemente, meu filho nasceu 5 anos, né? Tá hoje. Então, e meu filho nasceu rosa. Então, Vai ter alguma influência, com certeza. Meu filho é bico. Oi. Mas, falando um pouquinho do webbullying, o que me chamou a atenção, eu te acompanho nas redes sociais, foi de que um dos entrevistados, que você perguntou da Rita Cadillac, ele respondeu que a única Rita que ele conhecia era uma tia. Essa geração é realmente pouco conectada e também desconectada com o que a gente tem de história lá dos anos 80 e anos 90. E existe uma resposta que alguém te deu, um entrevistado em específico que ficou marcado por algo que você achava que todo mundo sabia e não era bem assim? A verdade é que essa geração ela não nasce híbrida como nós nascemos, né? A gente nasceu, às vezes, de uma... Imagino que vocês têm uma idade que começou a infância de vocês na televisão e, de repente, vocês estão na internet. Essa geração já nasceu na internet, tanto que tá todo mundo falando assim, a fulana de tal é a nova Rita Lee, fulana de tal, e chegou há 5 dias, entendeu? As pessoas, elas não têm a referência musical, não têm a referência, muitas vezes, televisiva, cinematográfica, então parece que é um mundo do zero, né? Isso que eu brinco muito no meu show. A geração Z parece que assim, nasceu agora, o mundo começou agora, e se não atende às demandas dele, não faz parte de nada do mundo. E eu brinco com isso. É muito curioso que você pergunta sobre Gugu Liberato e as pessoas não sabem quem foi o Gugu Liberato, né? Que foi um dos maiores comunicadores do Brasil, que morreu não faz nem, 5 anos, né? Então, assim, as pessoas não sabem quem é o Gugu. As pessoas, algumas delas não sabem quem é o Silvio Santos. Algumas delas não sabem quem é, por exemplo, aí eu vou mais a fundo, assim, não sabe o que é o Exalta Samba. E mas a resposta mais engraçada que eu tive, não imaginando o que poderia acontecer, foi perguntando assim para uma menina que estava na minha peça, que eu falei: qual Sheila você mais gosta? Qual das Sheilas você mais gosta? Obviamente, tentando, né, recorrer à Sheila do Tchan, a Morena ou a Loura, que foi uma coisa que foi uma comoção no Brasil há 15 anos atrás. E a resposta dela foi: a minha tia. Eu acho que essa foi a resposta mais engraçada, assim, porque ela, a Sheila, qual a Sheila que você mais gosta? Minha tia. Tipo, não tem outra Sheila. Que Sheila que você está falando? Não tem outra Sheila. Então é engraçado, porque essa é uma geração que cutuca a gente por a gente não estar atento às novidades deles, mas eles não fazem ideia e não querem nem se informar sobre o que a gente trouxe também, entendeu? Então é um choque de geração muito curioso. Do banheiro dos não binários lá, a entrevista. Aquilo explodiu, cara. Aquilo é uma coisa... Porque é muito engraçado. Eu não sei como é que tá essa pauta em Manaus. Inclusive, sempre quando eu chego na cidade, eu tento dar uma estudada do que tá bombando. Mas
Eu não sei como é que tá essa pauta em Manaus, do banheiro do não binário, do Todes, mas era muito curioso que no meu público, muitas vezes as pessoas não fazem nem ideia disso que está acontecendo, entendeu? E para essa geração é tipo, como assim você não faz ideia do que isso está acontecendo? Sabe? Como assim você não sabe o que é o TDAH? E as pessoas falam, o que é TDAH? Tem um cara de 60 anos na minha plateia que não faz ideia do que ele está falando. Então é muito curioso, porque tem palavras, gestos, gírias, assuntos que uma geração não conversa mais com a outra. E a minha função é tentar juntar todo mundo na mesma pauta. Bom, para você que está nos ouvindo agora, também acompanhando pelas redes sociais, a gente entrevista o humorista Maurício Meireles, que se apresenta nesta sexta-feira aqui em Manaus. Maurício, queria já caminhar para o fim da entrevista, mas fazer uma pergunta. Você falou sobre a afirmação e que você tem de que quer salvar a juventude que está muito frágil e depressiva, mas precisando de sua consultoria digital. Precisa. Isso é uma espécie de geração Nutella. Quando a gente fala desse assunto, dá bastante polêmica. Eu te acompanho no Twitter, você tem gerado bastante repercussão. Mas como é que as pessoas se referem a isso? Como é que você vê também? Eu acho que, cara, o mundo ele fica melhor quando não é tão levado a sério, né? E eu acho que com o tempo você adquire uma maturidade para entender que assunto você deve levar a sério e que assunto você não precisa levar tão a sério. Eu tô com 40 anos de idade, né? Tô chegando aos 40 anos de idade. Então, se eu pudesse dar uma dica para essas pessoas, às vezes eu vejo que essas pessoas elas militam muito sem nenhum motivo, algumas com motivo, obviamente, mas tem gente que não tem motivo para militar, fala coisa errada, acha que a versão dela é a única. Eu acho que o meu aprendizado de vida, quem sou eu para achar que eu tô certo, mas chega à conclusão que existe muita diversidade de opiniões e as pessoas têm que respeitar a diversidade de opinião. Então, às vezes, eu acho que a gente fica tanto nesse papo da diversidade atual, do que deve ser falado, mas a gente esquece que tem velho, tem vô, tem pai, tem católico, tem judeu, tem negro, tem branco, tem várias formas de você argumentar, opinar, e às vezes eu acho que as pessoas elas estão muito reativas ao contraditório, né? Então, é importante para essa geração descobrir que fora da bolha dela existem outros pensamentos. E às vezes eu vejo que, como elas estão muito conectadas só na bolha delas, por causa do algoritmo, aquela coisa que só entrega aquilo que ela quer, ela não faz ideia do que está acontecendo fora. Então, a minha função ali, nesse webbullying, nessa brincadeira toda, é tipo, cara, eu vou te ensinar, por exemplo, como é que eu chegaria numa mulher. Vamos ver como é que seria isso? E aí é um choque de comportamento. Ou vou te explicar como é que eu conversaria com um amigo. Vou te ensinar como é que eu pediria dinheiro. E o cara fica assustado, porque a forma dele aprender não é essa. A minha... Então tem muita coisa de aprendizado, tanto meu quanto dele. E obviamente é muito engraçado, porque sou eu com 40 anos de idade e um moleque de 18, né? Interagindo. Desconstruir, mas de um jeito bem humorado, dando boas gargalhadas. Não tenho dúvida que a Gen Z pensa assim também. Por isso que acertou. Com certeza, eu acho que quem está problematizando tudo não é só uma geração, entendeu? Todo mundo está maluco por conta de suas opiniões certas, né, nesse mundo todo. Obviamente eu tenho nenhum problema com a geração Z, mas eu acho que essa é a galera que precisa de alguma maneira, sei lá, abrir mais a cabeça para diferentes opiniões, diferentes teorias e tal. Enfim, é bem divertido o choque cultural, porque eu sou um dinossauro e o cara é um cara muito conectado e a gente se diverte bastante. Então, no final das contas, eu não estou batendo nessa geração, eu estou trazendo ela para o meu palco para ela me ensinar e vice-versa. Obrigada, Maurício Meireles. A gente já estourou o tempo da nossa entrevista aqui, mas é claro que tem um espaço para você convidar os nossos manauaras para acompanhar o seu show aqui na capital amazonense. Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade, peço desculpa aí pelo atraso, e sexta-feira, às 19 horas, né, tem uma sessão extra, porque, se eu não me engano, acho que a sessão das 9 já esgotou. Então, 19 horas, eu encontro vocês aí no show no Manauara, que é o Webbullying Geração Z. Aguardo, inclusive, vocês dois, meu xará Maurício e Thaís. Obrigada. Tchau, tchau. Tá bom, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite.
Aí nossos ouvintes vão poder acompanhar esse show Webbullying do Maurício Meirelles, sem dúvida, para dar boas gargalhadas. Se você ainda não conseguiu, ainda não comprou o seu ingresso, não perca tempo.